Olá a todos! Vamos conversar hoje sobre uma ferramenta que, sem exagero, mudando a medicina na beira do leito. É o ultrassom no ponto de cuidado, o famoso POCUS. A gente pode pensar nele, com razão, como o novo estetoscópio do século XXI. É uma tecnologia que coloca o poder da imagem, literalmente, na nossa mão, em tempo real, onde o paciente está. E essa frase resume a filosofia por trás dele. É fundamental entender desde já. O POCUS não veio para substituir o ultrassom formal do radiologista, de jeito nenhum. Pensa nele como uma extensão dos nossos sentidos, uma extensão visual e dinâmica do nosso exame físico, que nos ajuda a responder perguntas clínicas muito específicas, ali, na hora. Então, para a gente definir bem, o POCUS se apoia em 3 pilares. Primeiro, ele é feito e interpretado pelo próprio médico que está cuidando do paciente. Segundo, ele acontece à beira-leito, o que é uma vantagem enorme, evitando o transporte de pacientes instáveis. E terceiro, e talvez o mais importante, ele é um exame focado, com um objetivo claro. A gente não está fazendo rastreamento anatômico completo, mas sim buscando responder uma pergunta direta. Essa distinção é crucial. A sonografia formal, aquela feita no setor de radiologia, é como se fosse um livro de anatomia detalhado do paciente. Ela é abrangente e gera um laudo completo. Já o POCUS é como se fosse um bilhete, uma pergunta de sim ou não. Tem líquido livre na cavidade abdominal? Tem um derrame pericárdico causando tamponamento? Respostas rápidas para decisões imediatas. Ok? Então, nosso roteiro aqui vai ser bem prático. A gente vai passar por cenários clínicos onde o POCUS brilha. No trauma, com o protocolo IFAST, no paciente chocado usando o RUSH, na dispneia, avaliando o pulmão e procurando por TVP, e em algumas situações de abdômen agudo. E no final, a gente dá uma olhada no que o futuro reserva para essa tecnologia. E vamos começar pelo ambiente mais clássico do POCUS, a sala de trauma. Um lugar onde cada segundo conta e a agilidade no diagnóstico pode significar a diferença entre a vida e a morte. Aqui, o IFAST é o rei. Imagina a cena, que é bem comum. Chega um politraumatizado claramente instável hemodinamicamente. A tomografia, que seria o padrão ouro, ou está ocupada ou o paciente está instável demais para a gente arriscar levá-lo até lá. Ele está se deteriorando na nossa frente. E aí, com esse paciente na maca? A pergunta de $1 milhão é uma só. Existe algum sangramento na barriga que justifique esse choque? É isso que a gente precisa saber, e precisa saber agora. E é exatamente essa pergunta que o protocolo IFAST foi desenhado para responder em menos de 1 minuto. O IFAST é um exame sistematizado. A gente vai procurar por líquido livre, que no trauma a gente assume que é sangue, nos lugares onde ele tende a se acumular pela gravidade. A gente olha no espaço entre o fígado e o rim direito, o famoso espaço de Morrison, entre o baço e o rim esquerdo, lá embaixo na pelve e no coração, para ver se não tem sangue no saco pericárdico. O E do IFAST significa estendido, porque a gente também dá uma olhada rápida no tórax para procurar pneumotórax ou hemotórax. E o que a gente procura é exatamente isso que está na imagem. Essa imagem é clássica. O líquido para a gente no ultrassom aparece como essa coleção preta que tem o nome técnico de anecoica. Ver essa faixa preta entre o fígado e o rim, no espaço de Morrison, é um sinal quase inequívoco de hemoperitônio. E lembrando, a pergunta aqui não é quanto sangue tem, a pergunta é binária, tem ou não tem. E aqui está o pulo do gato, a grande mensagem. Um IFAST positivo, num paciente de trauma instável, não é só um achado de imagem. Ele é um passaporte direto para o centro cirúrgico. Acabou a investigação. Esse achado indica a necessidade de uma laparotomia exploradora imediata, muitas vezes poupando tempo precioso que seria perdido com outros exames. Tudo bem. Saindo da sala de trauma e indo para outro grande desafio da medicina de emergência, o paciente com choque indiferenciado. Sabe aquele paciente que chega hipotenso, taquicárdico e a gente não faz a menor ideia do porquê? É aí que o POCUS entra de novo para salvar o dia. Pensa nessa situação, super comum. Um paciente no segundo dia de pós-operatório, de repente, choca. E aí, a cabeça da gente ferve com as possibilidades. Será que ele sangrou? Está séptico? Fez um TEP? Um infarto? O leque de diagnósticos é gigante. E a conduta para cada um deles é completamente diferente. Errar aqui pode ser fatal. Para a gente conseguir organizar o raciocínio, a gente tenta encaixar o choque em uma daquelas 4 categorias fisiopatológicas. O problema está no tanque, ou seja, falta volume. Está na bomba, o coração não está dando conta. Está nos canos, com alguma obstrução no caminho. Ou é um problema de vasodilatação, o chamado choque distributivo. O protocolo RUSH nos ajuda a fazer essa triagem de forma rápida e estruturada.
O protocolo Rush é fantástico porque ele é muito intuitivo. Ele usa o mnemônico Pump, Tank, Pipes, ou seja, bomba, tanque e canos. Na bomba, a gente vai direto no coração, procurar por derrame pericárdico, ver como está a função dos ventrículos. No tanque, a gente avalia o status volêmico, principalmente olhando a veia cava inferior e também as janelas do IFAST. E nos canos, a gente procura por problemas nos grandes vasos, como um aneurisma de aorta ou sinais de TVP que poderiam indicar um TEP. E dentro do Rush, talvez uma das avaliações de maior impacto seja a da veia cava inferior. A gente pode pensar na cava como um termômetro da volemia do paciente. É uma janela direta para o status intravascular. Se a gente vê uma cava fininha, que colapsa bastante quando o paciente inspira, isso sugere fortemente que falta volume. Agora, se a cava está dilatada, gorda, pletórica e quase não varia com a respiração, cuidado, dar mais volume para esse paciente pode ser mais prejudicial do que benéfico. E essa é a mágica do protocolo Rush. Em questão de 5 minutos, a gente sai de um mar de dúvidas para um caminho muito mais claro e definido. A gente consegue direcionar a terapia. É volume que o paciente precisa? É um inotrópico, um vasopressor? Ou será que precisa de uma pericardiocentese de emergência? Essa agilidade muda completamente o desfecho do paciente. Ok, já falamos de trauma e de choque. Agora vamos para outro gigante da emergência, o paciente com dispneia. E nessa área, o ultrassom pulmonar, junto com a avaliação vascular, simplesmente revolucionou a nossa abordagem à beira do leito. Esse é aquele caso de livro, né? Uma paciente com múltiplos fatores de risco que aparece com a combinação clássica de sintomas de trombose venosa profunda e dispneia súbita. O raciocínio clínico grita tromboembolismo pulmonar. E o legal do POCUS é que a gente consegue investigar as duas pontas desse problema ali mesmo, na hora. O ultrassom de pulmão é um pouco diferente dos outros, porque ele é basicamente a arte de interpretar artefatos. Em um pulmão normal, bem aerado, a gente vê umas linhas horizontais, que são artefatos de reverberação chamadas de linhas A. Ver linhas A significa um pulmão seco. Por outro lado, se a gente começa a ver as linhas B, que são esses artefatos verticais que parecem umas caudas de cometa, isso nos diz que tem líquido no interstício ou no alvéolo. É o sinal de um pulmão úmido. E para procurar a possível fonte do problema, o trombo, a gente usa uma técnica super simples e de alta acurácia, a compressão de 2 pontos. A lógica é muito fácil. Uma veia normal, sem nada dentro, quando a gente aperta com o transdutor, ela colaba, ela fecha completamente. Agora, se tem um trombo ali dentro, ele funciona como um entulho, impedindo que a veia colabe. A gente checa os 2 pontos mais comuns, a veia femoral comum e a veia poplítea. E a imagem não deixa dúvidas. De um lado, a veia some quando a gente aperta. Do outro, mesmo aplicando pressão, a veia continua ali, redondinha, visível. Bingo! Isso é TVP. E encontrar esse achado na nossa paciente com dispneia eleva a probabilidade de TEP para mais de 90%, o que já justifica o início imediato da anticoagulação enquanto se planejam outros exames. Vamos em frente! Agora, o abdômen agudo. Outra área em que o POCUS pode fornecer respostas rápidas para condições de altíssima morbidade. Vamos focar em 2 apresentações bem clássicas, o aneurisma de aorta abdominal e a colecistite aguda. Essa apresentação clínica é de arrepiar. É a tríade clássica para uma ruptura de aneurisma de aorta abdominal. Dor, hipotensão e, às vezes, uma massa pulsátil no abdômen. Mandar um paciente instável como esse para tomografia pode ser a última viagem dele. O tempo é absolutamente crítico. Com poucos, em questão de segundos, a gente consegue medir o diâmetro da aorta. E o número mágico que todos nós temos que ter na cabeça é 5,5 centímetros. Encontrar uma aorta com diâmetro maior que esse em um paciente com essa clínica é uma emergência cirúrgica máxima, não há o que pensar. É telefone na mão, ligar para o cirurgião vascular e encaminhar o paciente para o centro cirúrgico para ontem. Agora, mudando de cenário, mas ainda no abdômen agudo, um quadro extremamente comum, a suspeita de colecistite aguda. Dor no quadrante superior direito, febre, náuseas. O POCUS aqui é a modalidade de imagem de primeira escolha para avaliação inicial. Para fechar o diagnóstico de colecistite aguda no POCUS, a gente procura por uma combinação de achados, como um checklist. Primeiro, tem que ter cálculo, na grande maioria dos casos. Segundo, a parede da vesícula fica espessada, maior que 3 milímetros. Terceiro, e esse é um sinal muito específico, é o Murphy sonográfico. A dor máxima do paciente é quando a gente pressiona exatamente sobre a vesícula com o transdutor. E por fim, pode haver líquido ao redor da vesícula. A combinação desses achados dá uma acurácia diagnóstica muito alta. Bom, a gente passou por vários cenários bem críticos, né? E vimos como o POCUS não é só mais um exame. Ele é uma ferramenta que realmente muda a conduta na hora ali na beira do leito.
Então, para a gente fechar, vamos amarrar os pontos principais e dar uma espiada no que vem por aí nesse campo. Se for para guardar algumas ideias centrais de tudo que a gente conversou, seriam estas aqui. Primeiro, POCUS complementa, não substitui. Segundo, protocolos como o IFAST e o RUSH foram feitos para salvar vidas. Terceiro, tudo começa com uma pergunta clínica bem definida. Quarto, ele também torna procedimentos como acessos venosos centrais e toracocenteses muito mais seguros. E por fim, dominar o POCUS deixou de ser um diferencial e está se tornando uma competência básica para o médico do século XXI. E o futuro? Bom, o futuro do POCUS já chegou. A gente está falando de sondas que cabem no bolso, que se conectam direto no nosso celular ou tablet. Imagina o poder disso. Além disso, a inteligência artificial está entrando com tudo, ajudando a gente a obter a melhor imagem e até interpretar os achados. E com o teleultrassom, um especialista pode orientá-lo um exame à distância em tempo real. É a democratização da imagem médica acontecendo na nossa frente. Siga os conselhos do ET Bilu e busque conhecimento.